Pessoal, uma questão aqui de lógica, eu fiz essa questão com outro vídeo, mas agora eu tô fazendo uma revisãozinha nela, e eu quero fazer de uma outra forma aqui para ficar um pouco mais simplificado. Olha só, o x é vermelho, eu vou traduzir isso aqui em linguagem lógica, essas alternativas. Ó, o x é vermelho, então o y é verde. O x não é vermelho, então o z não é azul. E o y é verde, então o z é azul. Pra gente fazer isso aqui mais fácil, a gente traduz em linguagem lógica aqui. Então o x é vermelho, a gente só coloca x. Então, y não é verde, a gente coloca o não y. Aí, ó, o x não é vermelho, então o z não é azul. Aí a gente coloca não x, então o z não é azul, não z. Y é verde, a gente coloca só Y, então Z. A gente coloca só Z, porque o Z não tá negativo ali. Olha só, pra gente conseguir julgar isso aqui, a gente vai ter que tirar essas cantoneiras aqui dessa segunda proposição aqui, dessa X não é vermelho e o Z não é azul. A gente vai ter que tirar as cantoneiras dele. Pra isso a gente vai fazer a contrapositiva. Então vamos repetir ele aqui, ó, já fazendo a contrapositiva nele. A gente coloca, se era não X, então Z, a gente coloca Z, então X. Só tiramos as cantoneiras e invertemos o lado, né? Fizemos a contrapositiva. Agora a gente repete essas outras duas aqui. Então aqui vai dar X, então não Y. E aqui na parte final vai dar Y, então Z. Bom, a questão tá pedindo pra gente qual é a dedução que a gente vai ter disso aqui. Pra gente fazer a dedução, a gente vai colocar em linha, vamos tentar fazer uma expressão completa em linha com todas as proposições. Vamos fazer em linha. Vamos começar na primeira aqui, ó. Na frente do x, dá para colocar alguém? Bom, aqui o x está aqui, então o z eu posso colocar na frente do x. Então eu coloco o z, então x. Na frente do z eu consigo colocar alguém? Bom, na frente do z eu consigo colocar o y. Olha aqui o z atrás e o y na frente. Então eu coloco y, então z. E na frente do y eu consigo colocar alguém? Não, né? Na frente do y eu não consigo colocar ninguém. Eu só consigo colocar alguém na frente do não y. Se eu jogar o y aqui, por exemplo, para trás, ele vai ficar não y e também não ficaria na frente do y, ficaria não y na frente também. Aí ficaria não y na frente e ficaria não z na frente. Então, não dá para eu colocar gente na frente do y. Então, agora vamos ver atrás do pessoal, o que dá para colocar. Aqui na frente, atrás do não y, dá para colocar alguém? Ó, não dá porque para ele virar não, eu ia ter que inverter aqui o polo e o z ia ficar negativo também na frente. Não dá. E aí, o não y já na frente dele, a gente já tem tanto o x quanto o z. E atrás do x, dá para colocar alguém? Bom, atrás do x eu consigo colocar o não y. Então, eu vou e emendo aqui o não y. Olha só, aqui eu já consegui fazer a proposição completa consegui colocar todo mundo junto aqui, ó, numa linha só. Eu consegui colocar todo mundo numa linha só. E o que eu posso deduzir disso daqui? Eu posso deduzir que o y leva ao não y. Porque eu não posso saber valor lógico aqui, ó, de x e z. Por quê? Porque eles não estão... Olha só, por que eu consigo saber do y? Eu consigo saber do y porque um é a oposição do outro. Então, se um for verdade, o outro vai ter que ser falso. Se um for verdade, o outro vai ter que ser falso. E a gente está falando aqui de um conectivo centão. A gente só tem uma possibilidade para o centão quando a gente tem um sendo verdadeiro e o outro sendo falso. Por quê? Porque no centão a gente não consegue fazer a Vera Fischer. Eu vou escrever aqui para a gente fazer junto, ó. Bom, a única coisa que a gente tem de proposição oposta são esses dois. Se a gente tivesse proposição oposta para os outros, a gente poderia também deduzir a mesma coisa sobre eles, mas a gente não tem. Quando a gente emenda, a gente só encontra para os dois. Então vamos colocar aqui, ó, y, então, não y. Eu só cortei esses dois aqui e e vou julgar os dois aqui. Olha só, a gente consegue ter uma proposição falso, falso, a gente consegue ter uma proposição verdadeiro, verdadeiro, e a gente consegue ter uma proposição falso, verdadeiro. Mas a gente não pode fazer verdadeiro falso porque a gente não pode ter uma Vera Fischer aqui no centão, né? Não pode ter uma verdade e uma falsidade em sequência no centão. Então, as únicas proposições que a gente tem são essas daqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso, verdadeiro. Mas, nesse caso específico, a gente tem y e não y. Ele é a mesma proposição. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, a gente não pode deixar esse que tem valor lógico igual, ó, VV e FF. O único que vai sobrar é o falso verdadeiro. O que sobra é o falso verdadeiro. Então, o y é falso e o não y é verdade. Então, o não y é verdade. O que é o não y? O não y é dizer que o y não é verde. Olha aqui, o y não é verde e essa é a nossa alternativa correta.
Então a gente consegue deduzir que a gente consegue saber sobre o y e o não isso porque eles emendaram no outro ó, uma coisa sendo valor lógico verdadeiro, uma coisa sendo valor lógico falso. E a gente não tem isso aqui para o z e para o x. Por isso que a gente consegue deduzir para o y e não para o z e para o x.